caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime de todos os lados aqui. Cristo disse, alguém tocou-me indiferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse, fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo então falou-lhe muito suavemente, vai em paz, que tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres alegria em sua vida, se queres a vitória em seu lar, sinta agora o amor te transformar em vida, quando a mão de Deus te tocar. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Olá, pessoal, eu estou chegando aqui no meu novo canal. Quero trazer a minha divulgação, né, a todos vocês. Eu não sei se eu vou estar falando com pessoas crentes, não sei se vou estar falando com pessoas descrentes, com pessoas católicas. Eu sei que eu vou falar com o povo de Deus, né? E antes de eu começar a fazer a minha divulgação, eu quero identificar a minha pessoa com vocês, a pessoa que eu sou com Deus, a pessoa que Deus, né, me conhece aqui também, dentro de Araguari, né? Eu ainda não tive a ordem de Deus de sair daqui da cidade de Araguari e fazer a obra do Senhor em outros lugares, né? Porque foi aqui dentro de Araguari que Ele fez uma chamada comigo, uma chamada muito complicada para o povo entender. E eu sempre tenho falado para vocês que eu sou uma pessoa de deserto, né? O que é o meu deserto?
O meu deserto é estar sozinha com Deus, é esperar o sinal de Deus entrar na minha vida, né? Entrar na minha mente, entrar no meu coração, para mim poder fazer a divulgação. Eu não sou muito de pregar a chamada dos profetas lá atrás, porque se eu ficar focando muito na chamada deles, eu não vou entender a minha chamada, né? Então a chamada dos profetas lá atrás é uma coisa que está tudo pronto para nós entender, para nós ver. Eu gosto muito de ver a experiência deles, né, com Deus, a dificuldade que eles teve lá atrás e como é a minha dificuldade também no dia de hoje, para mim poder entender a chamada de Deus na minha vida. Mas eu quero falar para vocês até estão me vendo, eu com essa blusa aqui decotada. Hoje não é o dia de eu falar com vocês o mistério da roupa, o mistério da doutrina, porque hoje eu quero trazer uma palavra diferente de doutrina, mas estou falando sobre a minha roupa, porque eu fui membro da Assembleia de Deus, Missão de Araguari, e fui batizada, tomei a Santa Ceia na Assembleia, e hoje eu não estou mais na Assembleia. Mas não estou na Assembleia, mas estou com Jesus. E a única coisa, irmão, que para mim entender a chamada que Deus fez na minha vida, eu acho que se eu fosse uma mulher temente, se fosse ser muito temente o homem, eu não ia obedecer a Deus. Porque aí eu ia me ver uma pessoa muito perfeita, eu ia me ver uma pessoa muito cheia de doutrina, e não ia entender aquilo, o caminho que o Espírito Santo de Deus quis me levar. Para mim, é poder conhecer a igreja de Jesus, porque todos vocês sabem que a igreja de Jesus é o povo, é o nós. Então, se eu fosse uma pessoa doutrinada, porque também, se eu fosse tão perfeita, eu não ia passar no caminho que o Espírito Santo, que Deus me chamou, que Jesus me chamou. Eu não ia passar no caminho que Ele queria, que Ele me jogou. Porque se dependesse de eu procurar também a passar no caminho que Jesus me jogou, eu jamais, por conta minha, e eu jamais ia entrar nesse caminho. Como diz a palavra do Senhor, né? Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Muitas das vezes a gente lê esse versículo da palavra de Deus, mas muitas das vezes não sabemos entregar o nosso caminho ao Senhor. Porque quando nós entregamos o nosso caminho ao Senhor, Ele vem desmanchando todos os caminhos nossos e joga nós no caminho dele. Então é essa palavra que eu quero trazer aqui. E o fato de eu usar minhas roupas, de eu não ter tanta doutrina, é porque eu tenho que expressar com vocês a maneira que o Espírito Santo de Deus me chamou. Conserto, eu quero falar para vocês que eu tenho que consertar minha vida todo dia. Aqui nessa terra eu vou ser repreendida. Aqui nessa terra as pessoas vão me corrigir. E não vai entender o mistério que Deus teve comigo, né? E aos poucos que eu vou passando pelas pessoas, vou divulgando, né, o caminho que Ele me chamou, o caminho que Ele me buscou. E para mim parar de ser corrigida aqui nessa terra,
vai ser mesmo só o dia que Jesus me levar dessa terra, né? Que eu estiver morando lá na glória com Ele. Lá, Jesus não vai mandar ninguém lá me corrigir, não vai mandar ninguém pregar para mim, não vai mandar ninguém me ensinar a palavra, porque eu já saí daqui e já caí nos braços dele. Então é muito sério, é muito importante você, né, assistir esse vídeo, para você entender o que é a chamada de Deus na sua vida. Porque cada um de nós tem uma chamada com Deus. A minha chamada foi uma chamada muito complicada, que eu mesmo tenho dificuldade de passar a minha chamada para as pessoas. Mas foi o que Deus me chamou, foi o que Ele me ensinou, né? E o que Ele está me preparando a todo dia para mim andar nos caminhos, para mim ir caminhando com Ele aos pouco a pouco, né? Porque ninguém aprende de um dia por outro. Nascimento espiritual com Deus, você vai aprendendo aos poucos. Não tem como você pegar a Bíblia e ler a Bíblia toda e querer pregar ela tudo, porque a Bíblia é um mistério. E eu sou muito de falar os versículos da Bíblia, mas eu sou uma pessoa real. Eu gosto de falar aonde eu tenho a minha obediência com Deus, com o Espírito Santo de Deus, e sempre gosto de testificar também aonde eu tenho as minhas desobediências, né? Isso aí é o certo. A gente quer pregar a Bíblia, mas a gente tem que falar, né, onde a gente tem a nossa obediência, pela bondade, a misericórdia do Espírito Santo, mas também reconhecer aonde nós temos a nossa desobediência com Ele. Então, eu só quero citar um versículo aqui para vocês, da palavra do Senhor, e esse versículo vai relatar como foi a minha chamada, um versículo muito pequeno, que eu vou ler, mas esse versículo fez um caminho muito grande na minha vida. Quero ler ali, né, no Salmo, acho que é 133, que fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, irmão, eu quero falar para vocês como o Senhor me chamou, me buscou para me fazer união com a igreja dele aqui na terra. Muitas das vezes nós pensamos que a nossa união está só mesmo lá dentro da congregação que nós congrega, né? Por nós ter que ter obediência com nossos pastores, né? Nós temos que obedecer nossos pastores. E a gente, obedecendo eles, a gente não pode, pode, mas vai ficar uma coisa assim que os pastores não vai entender quando nós passa a obedecer a chamada do Espírito Santo de Deus. Então, nesse versículo aí, eu tinha que entender, né, como eu ia unir com a igreja de Jesus aqui na terra. Quer dizer, que o Espírito Santo de Deus quis trazer para mim, que a igreja de Jesus, ela não estava só dentro da congregação que eu congregava. E foi por eu atender a chamada do Espírito Santo de Deus, que eu tive que sair da congregação, né, ali da Assembleia de Deus, aonde eu congreguei, porque, infelizmente, os pastores entendem assim, se você congrega com eles, não, tá certo, você tem que obedecer eles, né? Você tem que ser fiel lá no banco,
Você tem que ser fiel no dízimo. E eles não estão errados, eles estão certos. Mas e se o Espírito Santo de Deus tem uma coisa a mais para trazer na sua vida, para te ensinar? Então não é tudo que a gente pode obedecer lá. E isso aí veio trazer um grande reboliço na minha vida aqui dentro de Araguari. E muitas pessoas contemplou esse reboliço de Deus na minha vida aqui. Por isso que a minha missão aqui dentro de Araguari ela ainda não terminou. Eu ainda não estou liberada para sair de dentro de Araguari e fazer a obra em outro lugar. A minha missão não terminou no meio da minha família e nem aqui no local, no bairro que eu moro. Então, para mim conhecer a Igreja de Jesus, eu tive que andar muito. Eu tive que andar em todas as congregações. E cada congregação que eu chegava, eu era bem recebida por uns e por outros não. Uns me recebia e dizia: ô irmã Solange, ó, não larga nós, volta, vem visitar nós aqui. E em cada congregação que eu ficava, eu tinha um tempo determinado por Deus, né? Eu ficava 3 meses e depois já me dava aquela fadiga para me largar aquela congregação e já entrar noutra congregação. E assim eu fui indo, né? Porque quando chegava o tempo de eu largar aquilo ali, de estar naquela congregação, eu entrava em outra congregação. Porque em outra congregação eu ia conhecer a Igreja de Jesus. Vou falar mais assim para ficar mais fácil de eu terminar, né? Ali entrava noutra congregação e ficava mais 3 meses. E até fui andando, né? Enquanto o Espírito Santo de Deus queria me levar, eu tive que obedecer ele. Mas até que um dia eu encontrei uma irmã e ela me falou assim: irmã, onde você está congregando agora? Eu falei: eu estou lá na igreja do pastor, mas não falava, não, pastor, não vou falar aqui agora, né, irmão? Porque aqui eu estou trazendo uma divulgação, não posso citar nome de pastor. Então, essa irmã até falou para mim assim: irmã, você tá igual macaco, você fica pulando de gai em gai. Vai até Jesus voltar e você tá aí pulando de gai em gai. Quando ela abriu a boca que ela falou isso para mim, quando Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele quer te passar num caminho, ele te prepara para tudo. O dia que essa irmã falou isso para mim, o Espírito Santo na hora falou para mim assim: deixa ela falar e não repreenda ela, fica calada. Ainda não venceu. Você ainda não entendeu o que eu estou fazendo na sua vida. Quer dizer, que não estava na hora de eu explicar para aquela irmã o porquê eu estava de congregação em congregação. Porque até eu mesmo não estava entendendo e aquilo estava me cansando muito, né? De ficar numa igreja 3 meses, entrava noutra, ficava 3 meses, saía de um, entrava, conhecia gente boa, conhecia gente que me tratava bem, outros que já não me tratavam. Então isso para mim foi uma canseira muito grande, uma canseira espiritual. Então, irmão, quando chegou a última igreja, que eu não queria entrar nela, eu não queria entrar, né? Era a igreja evangélica. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: você ainda vai andar mais um pouco e vai visitar aquela igreja lá. E me falou o nome da igreja que eu ia entrar. Eu fui para obedecer ao Espírito Santo de Deus, porque não tem como, né? A gente, depois de você olhar para cá, não ter porta, olha para cá, não ter porta, e a sua porta, o seu foco está para cima, não tem como você querer endurecer
e não obedeci a Deus. E fui chegando ali mais naquela igreja, entrei, fui bem recebida, de uns, de outros não. Uns me abraçavam, uns queriam que eu estivesse junto com ele, outros nem olhavam na minha cara, mas eu sempre ali firme, e o Espírito Santo de Deus falando comigo: paciência, que está quase eu te revelar a chamada que eu fiz com você. Eu sabia que eu tinha que conhecer a igreja de Jesus, mas eu não sabia que jeito que eu ia fazer parte com essa igreja de Jesus. Aí, irmão, quando venceu os 3 meses, o Senhor falou: agora você pode sair daí. Me deu um pouco de descanso na cabeça, eu fiquei quieta na minha casa, esperando o sinal de Deus, o sinal do Espírito Santo de Deus entrar, para mim ver se tinha mais alguma congregação que ele queria que eu fosse visitar e ter união com os irmãos, ter aquela comunhão com os irmãos, né? E eu sei que eu tinha que conhecer esse mistério da igreja de Jesus. Eu tinha que andar, eu não tinha que conhecer, eu tinha que andar e fazer união com a igreja de Jesus. Não bastava eu só falar que Jesus é o nosso pastor e que nós é a igreja dele. Não adiantava eu pregar isso, eu tinha que fazer união com a igreja do Senhor Jesus. E quando deu na última igreja, né, que o Espírito Santo mandou eu ir, eu fui, eu obedeci. E fiquei na minha casa, pensando: ai, graças a Deus, agora terminou minha missão de ficar andando de congregação em congregação. Ia já agradecendo a Deus pela força, pela sabedoria que Ele estava me dando, para mim poder unir, né, com as pessoas. A hora que eu comecei a agradecer, que eu já estava assim, bem descansada, pensando que eu já tinha cumprido a missão, aí ele falou para mim: não, ainda falta você ir lá na igreja católica. Aí eu falei: Senhor, mas para mim ir lá na igreja católica, pai, o que eu vou fazer lá? Ali aquele povo não entende, a gente não pode falar nada para eles, a vida deles é diferente daquilo que a gente vive com o Senhor. Mas obedeci o Espírito Santo de Deus. Fui lá na igreja católica, participei, uni lá dentro da igreja católica, porque eu vou falar uma coisa para vocês, irmão. A igreja católica tem a idolatria, mas é um povo de bom coração, e é um povo que sabe te receber, é um povo que sabe conversar com a gente, conforme a maneira que você conversa com ele, eles entendem a sua vida com Deus. E eu fui lá, né, obedecendo a ordem do Espírito Santo de Deus. A hora que eu cheguei lá, o porteiro me atendeu e falou assim para mim, falou assim: nossa, que bom, você veio fazer uma visita para nós, né? Falei: vim. Aí ele pegou e falou assim: entra, ali tem Jesus ali, ó, pode ir lá e ajoelhar lá e falar com Jesus. Naquele momento o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: não vai falar nada para ele, que você não crê naquele Jesus lá, que não é aquele Jesus lá que você não é esse Jesus que você serve. Você simplesmente vai ver a maneira que ele te recebeu, a maneira que ele te acolheu, com educação, com amor, e mandou você ir. Então, quando ele falou para mim ir lá, né, falar com Jesus desde lá, e eu não debati com ele, eu falei: não, obrigada, eu vou sentar aqui nesse banco e vou ficar aqui mesmo. Aí ele falou assim para mim: então entre e sinta vontade. Eu falei: amém. E quando eu cheguei lá, que eu comecei a querer olhar aquelas imagens, né, o santo,
E aquilo ali estava embaraçando a minha mente, não estava deixando eu nem entender o que Deus queria comigo lá dentro. Aí quando eu comecei a falar, ah, Deus, mas será que eu não estou ficando doida mesmo, não? Será que eu estou vindo aqui, Pai? Será que eu estou certa da cabeça? E ficar entrando aqui na igreja católica? O povo já não está entendendo eu, com essa vida de ficar em congregação. Aí o Senhor falou assim para mim, o Espírito Santo de Deus falou para mim, quando eu te busquei, você era daqui de dentro. Você punha vela a queimar, você rezava lá dentro do seu quarto, nos pés dessas imagens. E foi daqui que eu tirei você. E aqui tem muitos que vai sair daqui. Mas é vocês levando o testemunho de vocês real com eles. É vocês levando o testemunho que como eu vim buscar vocês, como vocês eram igual eles lá, né, irmã? Não sei se todos cristãos eram igual eu lá. Então, e ali, depois que o Senhor falou isso para mim, eu saí lá de dentro assim, maneira, entendendo que se o Senhor não me levasse lá, eu não ia entender a minha chamada. E eu não ia entender como ficar no meio do povo católico, como humilhar com eles, como reconhecer, como falar das coisas de Deus para eles. E nas outras congregações também, se eu fosse uma pessoa de tanta doutrina, de roupa, de cabelo, ali eu não ia também querer entrar no meio deles, porque eu ia pensar, ah não, esse povo ali, eles usam brinco, eles usam batom, eles usam roupa decotada, e eu ia entrar e olhar pela roupa da pessoa. E não foi isso que o Espírito Santo de Deus quis me chamar e me levar para mim ver esse tipo de coisa. O Espírito Santo de Deus quis me levar ali para mim ver, né, conhecer a igreja de Jesus, conhecer pessoas boas de coração, né? Porque o que adianta a gente ter tanta doutrina, ter a língua grande, né, ficar falando da vida dos outros, ficar com o coração cheio de maldade, ser aquela manga bonita por fora, e na hora que a gente dá uma bocada naquela manga, ela está toda broqueada, toda cheia de bicho. Então, eu acredito que eu fui essa manga dentro da casa de Deus, né? Bonita por fora, em doutrina, em roupa, mas o coração podre. E aquela podridão que estava dentro do meu coração, quem ia tirar era o Espírito Santo de Deus. Irmãos, então, meu vídeo já ficou muito grande e eu vou terminar ele por aqui. E que Deus abençoe a cada um que vai estar assistindo esse vídeo. Ficou um pouco grande, mas tenha paciência de ouvir o vídeo e compartilhe esse vídeo com as pessoas, né? Se você puder se inscrever no canal, se inscreve. Se você puder deixar o seu joinha aí, deixa o seu joinha para vocês me ajudar com essa missão. E vamos nós todos caminhando com Jesus. Amém? Então, até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos.